Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa Estudo Bíblico. E hoje eu quero trazer para vocês o livro de Romanos a partir do capítulo 14. Estamos já há alguns dias fazendo esse estudo e vamos dar sequência até o término do livro de Romanos, onde Paulo nos ensina e nos explica muitas coisas com essa carta. Mas antes, porém, como eu sempre tenho feito, quero mostrar para vocês a Bíblia que estou utilizando, uma Bíblia pentecostal. Ela é do João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Por esse motivo, eu sempre deixo bem claro que utilizo a minha Bíblia para dar o estudo bíblico e também o podcast, mas também uso outras referências, uso também alguns outros livros, sempre com baseamento na Bíblia, com conhecimentos bíblicos. Não uso nada fora disso. Fique com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos iniciar então a leitura e vou fazendo paradas e fazendo comentários, como sempre tenho feito. Se você puder acompanhar com uma Bíblia aí, Romanos capítulo 14. O título na minha Bíblia diz assim: A tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então nós vemos aqui que Paulo já inicia falando sobre a questão de homens e mulheres que estão no segmento de levar a palavra de Deus, que mesmo estando muitas vezes dentro da igreja, sendo batizado nas águas, sendo batizado no Espírito Santo, estão passando por uma determinada situação que pode enfraquecê-los espiritualmente. E Paulo lembra dessas pessoas, falando que não devemos julgá-las. Pelo contrário, temos que ampará-las, temos que falar com elas, conversar, entrar em oração e jejum para interceder por todas essas pessoas. Vamos ver a variante que está falando sobre essa sequência. De tudo se pode comer, come legumes. Certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de alimentos que estão sendo comidos em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto o julgamento de uns para com os outros. Então nós vemos aqui uma situação que estava deixando com que as pessoas ali crentes estivessem se sentindo incomodadas com algumas pessoas. É comum, hoje em dia, nós chegarmos em algumas casas, em algumas residências, e algumas pessoas, alguns do nosso ministério ou de outros, não ter o nosso mesmo hábito alimentar. E isso, naquela época, estava incomodando, porque algumas pessoas estavam tomando as mesmas atitudes do Antigo Testamento, dos nossos ancestrais, de se alimentar somente com frutas, legumes, verduras, que era o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se alimentando com coisas imundas do palácio de Nabucodonosor. Mas isso hoje não vem ao caso. Isso hoje nós temos que compreender e entender que Deus, tudo que Ele criou, foi abençoado. Então nós podemos nos alimentar de muitas coisas, a não ser por um problema de saúde. Se caso, dentro da medicina, o seu médico vier te orientar que determinadas coisas gordurosas ou com muito sal, principalmente, você não deve se alimentar.
E não era isso que estava acontecendo naquela época. Eles estavam se incomodando porque algumas pessoas estavam comendo carne e outras somente frutas. E isso estava deixando algumas pessoas entristecidas e querendo julgar o seu semelhante. E Paulo começa a alertá-los sobre essa questão, que o alimento ali não estava influenciando na obra que a pessoa estava fazendo. Vamos continuar a ler para compreender mais sobre essa questão. No número 4 diz assim: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, como do Senhor, pois somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e se tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de compadecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Paulo está falando aqui para que as pessoas possam entender e compreender que aquilo que está se alimentando, que estão comendo, não pode de forma alguma fazer diferença no hábito e âmbito espiritual. Pois o próprio Cristo, que morreu por nós, ele tinha se alimentado poucas vezes e comido de tudo. Vamos compreender e entender aqui. Sem esquecer que Jesus, além de ter comido de tudo, comeu entre várias pessoas que não eram cristãos, que não eram seguidores. Entrou em casas de pessoas onde eles estavam julgando porque o mestre e os discípulos se sentavam a cobradores de impostos, a pessoas que eram incrédulas, que não acreditavam em nada, que eram adoradores de imagem. Vamos dar uma lida aqui para compreender na realidade. O 14:5 tem uma frase que diz: faz diferença entre dia e dia? Trata-se provavelmente dos dias especiais de festa e segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos ao passo que muitos outros o tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7, como dias especiais de descanso e de adoração ao Senhor. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário. Reconhece que o primeiro dia da semana tem relevância especial por causa da ressurreição de Jesus. Então ali Paulo começa a ter a percepção que essa discussão que estava sendo feita ali estava sendo comentada principalmente devido às questões das festas que aconteciam. E até hoje ainda se tem muitas dessas festas. Mas ele começa a entrar em detalhes. Vamos colocar um exemplo de hoje, nos dias de hoje. É chegado o final de ano, nós temos ali 2 datas comemorativas para podermos juntar a família e fazer uma alimentação, sem se preocupar muito, em alguns casos, com essa questão de estarmos de dieta ou não. Chega ali, nós vamos comer de tudo, nessas 2 datas de final de ano.
E aqui Paulo está falando sobre a mesma situação. Algumas datas festivas, eles estavam se alimentando somente de frutas, mas em outras datas podia-se comer de tudo. Mas outras pessoas estavam observando todos os dias como uma data de festa, uma data de consagração, uma data separada para Deus, para estar comendo somente aquele tipo de alimento. E ele diz, até o próprio Deus separou um dia para ele, para poder descansar, e os outros dias ele trabalhou. Ou seja, ele está dando um exemplo ali que nós temos que seguir. Temos que avaliar muito bem o que estamos fazendo. O que é para Deus e o que é para nós. Vamos continuar aqui a partir do versículo 13. Eu tenho um título na minha Bíblia que diz assim: A liberdade e a caridade. Estamos ainda no capítulo 14. Assim que não nos julgaremos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Vamos compreender essa questão um pouquinho e não nos julguemos mais uns aos outros? Então a Relevante diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Embora devemos abastecer-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Trata-se de, com toda sinceridade, nos avaliar, corrigir e compreender uns aos outros em amor e humildade, e, quando necessário for, exceder a disciplina eclesiástica. Então nós vemos que Paulo, quando ele fala que não nos julguemos mais uns aos outros, que nós não devemos ficar julgando todo instante os nossos irmãos por qualquer motivo, por qualquer ato de indisciplina que ele esteja cometendo. É claro que há casos que você tem que conversar, que você tem que disciplinar, mas não julgar. É diferente. E é isso que Paulo está falando aqui. Que nós não devemos ficar julgando essas pessoas da forma que estamos sendo feito hoje. Que o único que poderá julgar é o Senhor Jesus. Então nós temos que compreender muito bem essa questão e parar de cometer esse tipo de coisa, de ficar julgando as pessoas com tanta facilidade. E ele lembra aqui também, nessa questão, que ele fala sobre: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imundícia, para esse é imunda. Então nós temos o hábito, muitas vezes, de julgar uma pessoa por uma coisa que ela está fazendo e dizendo que isso não é de Deus, que isso está errado. Mas na Bíblia não está falando isso. A Bíblia não diz que isso está errado. Nós temos que procurar sempre a resposta dentro da palavra, para podermos compreender e entender o que aquela pessoa está fazendo de certo ou de errado. Muitas vezes, o que ela está fazendo deixa dúvidas em questões, mas não está tão errada assim. Ou nem está errada. Temos que entender e compreender tudo isso. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura. Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone
32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Então, vamos continuar aqui no nosso segundo bloco, falando aqui sobre Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 15. Vamos ler aí. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come-o com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então nós vamos entender aqui um pouco essa questão que Paulo está passando aqui para os romanos. Algumas pessoas estavam em dúvidas do que estavam comendo e outras não. Estavam comendo e mesmo assim não estavam praticando algo que fosse imundo. Mas isso estava deixando aquelas pessoas que estavam vendo constrangidas. E Paulo deixa bem claro sobre isso. Se você estiver tomando uma atitude e outra pessoa está se incomodando, é melhor que você não faça esse tipo de coisa. Porque muitas vezes as nossas atitudes, por mais que elas estejam sendo para o bem, elas podem não ser compreendidas e entendidas por outras pessoas. E era isso que Paulo estava falando naquele momento pela questão da comida. Que algumas pessoas que estão vendo você comer determinadas coisas, ou, como exemplo, fazer determinadas coisas, podem não ser vistas com bons olhos. E vai haver uma contenda, vai haver uma discussão. E era para que essas pessoas evitassem esse tipo de coisa. Então, se você está na frente de uma pessoa e vai fazer algo que vai deixar aquela pessoa, aos olhos dela, entristecida, é melhor você não fazer. É melhor você não fazer para que não haja contenda. E Paulo deixou bem claro sobre essa questão. E ele fala também, no número 21, de não beber vinho. Vamos ver a relevância sobre essa questão. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho, que incluía o produto da videira, tanto o não fermentado quanto o fermentado. A lei da abstinência do vinho, quando fermentado e inebriante, é a lei e também do amor a cristão que leva a pessoa a abastecer-se daquilo que não ofende aos outros. E Paulo afirma que numa sociedade pagã, num ambiente não judaico, onde prevalecem as bebidas inebriantes e a embriaguez, é melhor evitar de beber, mesmo o vinho não fermentado, do que beber algo que possa levar outro cristão a pecar. O uso do vinho não embriagante era tecnicamente inofensivo para alguns crentes, mas podia influenciar os mais fracos a tomar vinho fermentado, expondo assim a embriaguez com os seus danos. Timóteo seguia cuidadosamente essa lei do amor cristão. Então vamos compreender sobre essa questão do vinho, que inclusive já fizeram uma pergunta para mim sobre o vinho que Jesus fez naquela boda de casamento, onde havia ali o convite para ele e sua família
onde foi feito o primeiro milagre da transformação da água para o vinho. Muitos têm dúvida se aquele vinho que foi transformado da água por Jesus era um vinho inebriante. Um vinho que as pessoas consumiram e ficaram bêbadas, porque a Bíblia diz que a alegria voltou àquela casa. Mas o que você tem que compreender é que de forma alguma Jesus iria fazer um vinho, iriam fazer um milagre para que as pessoas pudessem comentar depois que aquilo que ele fez estava errado. Então, o vinho que aconteceu ali, aquele milagre da transformação da água, tanto que ela foi provada pelo mestre de sala que estava naquele local, e ele diz que não tinha nem um momento visto um vinho com um teor tão gostoso, uma bebida tão boa como aquela em qualquer outro lugar. Porque aquela bebida poderiam consumir e não ficariam o quê? Bêbados. Não teria ali uma situação constrangedora onde as pessoas ficariam bêbadas e poderia haver uma discussão. E aqui é a mesma coisa. Paulo está citando este caso. Que não é bom nem que beba. Hoje, no caso, nós temos muitas bebidas aí que chama-se light, diet, que não tem álcool. O melhor é que você não beba. E vou explicar o motivo por que é melhor que você não beba. Se você começa a beber o vinho e começa a perceber que esse vinho não te está fazendo mal, não está trazendo nenhum tipo de consequência, você vai acostumando a tomar este vinho, começa a beber um pouco mais. Mas em determinado momento pode acontecer de você estar num outro local que tenha um vinho já inebriante, um vinho com teor alcoólico, e você é oferecido a tomar e você vai acabar tomando, achando que um pouco de teor que houver naquele não vai fazer efeito. Porque, eu estou acostumado com o meu lá, mas vou tomar desse aqui um pouquinho, que não vai acontecer nada. Como não vai acontecer? Você está errado. É melhor que não beba nada. Pare com essa questão de achar que o vinho tendo álcool ou não, que outra bebida qualquer sendo alcoólica ou não, que isso está liberado para você que é cristão. Não está. Não beba. É melhor evitar. E isso vai te trazer uma consequência dolorosa lá na frente. Compreendeu? Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura, no nosso estudo em Romanos, agora no número 15. Vamos ler aqui o capítulo 15, que diz assim: Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Vamos dar uma paradinha aqui nesse número 3, para compreender também sobre uma pergunta que já me fizeram. Por que Jesus, Cristo, não agradou a si mesmo? Vamos ler a relevante para compreender. Não fazer caso das convicções dos outros, só para agradar a nós mesmos, destrói a obra de Deus. Renunciar ao que for preciso para ajudar o próximo fortalece o reino de Deus. E é preciso para ajudar o próximo em todos esses casos. Paulo mostra o exemplo de Cristo, que não vivia para agradar a si mesmo, mas para o bem do próximo. Então nós vemos aqui que quando esta palavra cita que Jesus não agradou a si mesmo, a si próprio, que nada que ele estava fazendo aqui, quando ele chegou em carne, chegou como homem, foi para benefício seu. Tudo o que ele fazia era preocupado com aqueles que estavam ao seu redor, com os lugares que ele frequentava. Jesus não se preocupava se ele estava agradando as pessoas ali por algo que ele estava fazendo para ele próprio
se sentir benfeitor daquilo. Então vamos ver alguns exemplos de como Jesus não se preocupava com as coisas que estavam acontecendo. Ele não se agradou a si mesmo quando ele operava os milagres. Quando ele operava um milagre, ele até pedia para as pessoas não fazer o comentário, não diga a ninguém. Vamos ver uma outra situação. Quando ele chegava em determinados lugares que as pessoas começavam a exaltá-lo muito, isso de forma alguma subiu a sua cabeça, onde o próprio Barrabás procurou de todas as formas usufruir da notoriedade de Jesus, que estava sendo muito bem aceito pela população, para levar vantagem. E Jesus não estava ali politicamente para resolver essas questões. Ele percebeu que Barrabás queria usá-lo. E não era isso que ele estava ali. Ele estava ali para salvar almas, não para estar entrando politicamente na cidade. Então nós vemos que Jesus não estava ali para agradar a si mesmo, e sim a nós. Era necessário que nós compreendêssemos que Jesus não estava preocupado com ele, pois ele sabia de onde tinha vindo e sabia para onde ia voltar. Principalmente essa questão. Então vamos continuar aqui no capítulo 15, a partir do versículo 6. Para que concordes a uma boca, glorificareis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui e entender um pouco sobre a questão de tudo que dantes foi escrito. A escritura do Antigo Testamento são da máxima importância para a vida espiritual do cristão. A sabedoria e as leis morais de Deus, no tocante a cada aspecto da vida, bem como a sua revelação a respeito dele mesmo, da salvação e da vida de Cristo, são de valor permanente. Então nós vemos aqui que as coisas que estavam acontecendo ali já tinham sido escritas e elas tinham que acontecer. Mas algumas pessoas não compreendiam isso. Muitos até se lembravam das passagens que foram escritas principalmente por Moisés. Quando liam ali as escrituras no templo daquela época que hoje é igreja, eles até se lembravam de algumas situações. Tanto que perguntaram, é você o Cristo? Porque eles sabiam que Cristo viria, seria morto, ressuscitaria depois. Então era necessário que as escrituras se cumprissem. Mas muita coisa que estava acontecendo ali deixava aquele povo em dúvida constante de tudo o que estava acontecendo. E era necessário que eles se lembrassem do amor de Cristo. Por que Cristo estava ali? E Paulo, ele vai falando sobre tudo essas questões. Principalmente porque Cristo abandonou tudo, largou tudo por nós. Porque Cristo estava onde? Estava no alto céu. Estava lá em sua vida. Ele não precisaria descer aqui por nós, mas ele o fez pelo amor que ele tem por nós, pelo amor que ele tem por aquilo que Deus criou. Então nós vemos que Jesus, ele se deixou tudo isso por nós. Vamos dar uma parada aqui agora, pois estaremos com os nossos apoiadores e eu volto no terceiro e último bloco daqui a pouco. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 3223-1887,
também atendimento pelo celular 984453353, Óticas Condor. Voltei então. Vamos dar continuidade aqui à carta que foi enviada por Paulo ao livro de Romanos, no capítulo 15. E vamos falar sobre o apostolado e propósitos de Paulo. No capítulo 15, versículo 14, diz assim: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça por Deus que me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra ou por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, mas não edificar somente sobre seu fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também, muitas vezes, tem sido impedido de ir convosco. Mas agora não tenho mais demora nesses sítios. E tendo já muitos anos grandes desejos de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Assim que, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que isto ter convosco chegarei, com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz que com todos vós. Amém. Então nós vemos aqui que Paulo estava com uma vontade muito grande de chegar até os romanos na Itália, de chegar até ali, aonde ele tinha enviado aquela carta, pois ele não tinha feito uma visita ainda. E gostaria de estar fazendo também a viagem à Espanha, mas ele diz que ainda não era o tempo de Deus para chegar ali. Então vamos compreender um pouco dessa questão do apostolado de Paulo, onde ele fala sobre essas questões. Por que Paulo sempre cita sobre essa questão dele ser apóstolo? Por que Paulo sempre fala sobre essa questão dele ser um apóstolo, mas não ser reconhecido por alguns? Porque nós sabemos que os apóstolos foram nomeados por Cristo, foram aqueles que andaram com ele
naquela época antes da sua crucificação. Mas Paulo se intitula apóstolo pela vontade de Deus, mas muitas pessoas não reconheciam. Tinha muita gente que não reconhecia Paulo como apóstolo, não reconhecia que Paulo tivesse esse título apostolado. Mas isso, pelo que nós vemos aqui nas passagens bíblicas, não estava incomodando Paulo, mas ele gostaria de ser chamado de apóstolo por onde ele chegava, pois afinal de contas ele estava fazendo uma obra maravilhosa e aquilo para ele seria uma condecoração divina devido a tudo aquilo que ele tinha feito anterior, perseguindo e matando as pessoas, porque muitos poderiam ter intitulado ele ali como um caçador. E agora não, ele era o libertador. Ele era o homem que ajudava as pessoas a chegar a Jesus. Então nós estamos vendo aqui os motivos que fazem com que Paulo gostaria de ser chamado apóstolo. E ele fala também que ele tem a glória divina porque foi dada a ele por nosso Senhor Jesus Cristo diretamente. Vamos dar uma compreendida aqui. Não há mal algum em alguém falar emocionado e alegremente do que Deus está fazendo através de nós. Se falarmos com humildade e gratidão a Deus, não devemos gloriar-nos em meras cifras, mas no ministério que produz a obediência da fé em palavras e ações, e que provém de uma obra e manifestação genuína do Espírito Santo com poder. E Paulo ele estava se referindo a isso com aquelas coisas que ele estava fazendo. Porque tudo por onde ele andava, os milagres estavam acontecendo, as curas estavam acontecendo, pessoas estavam sendo convertidas e aceitando Jesus. E isso, Paulo estava muito contente por esse motivo, ele falava sobre essas questões, mas não para se gloriar. Ele falava sobre as benfeitorias que estavam acontecendo na vida dele desde quando aceitou Jesus. Mas há muitas pessoas nos dias de hoje que, sobre os dons que recebem, começam a se achar reis, começam a se achar rainhas, começam a se achar princesas, se for um pouco mais nova, e acham que são melhor do que outras pessoas. E Paulo não estava falando sobre essa questão. Ele só se lembrava, conversando com as pessoas, das coisas boas que estavam acontecendo na vida dele. Pois ele sabia de quantas coisas erradas ele fez. Então ele gostava de contar os milagres que estavam acontecendo. As coisas que estavam acontecendo no seu dia a dia. Era muito bom para ele se sentia gratificante falar sobre as coisas que estavam acontecendo. Mas algumas pessoas não estavam entendendo essa alegria de Paulo. Vamos compreender um pouco mais aqui no número 20, que diz assim: não onde Cristo houvera sido nomeado. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o Evangelho não tinha sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. Então nós vemos aqui que Paulo, no dia de hoje, nas nossas épocas, ele estava subindo ali onde tem as favelas, no morro. Ele estava entrando onde o traficante proíbe qualquer um estranho de entrar, nos presídios, nos locais com enfermidades absurdas, onde qualquer pessoa que chega ali fica com medo de ser infectada. E Paulo estava falando sobre essa questão. Estou indo a lugares que ninguém quer ir. Estou fazendo a missão em lugar que ninguém se preocupa de ir, porque tem muita gente que quer ir só em lugares agradáveis. Tem muitas pessoas que, entre aspas, se dizem missionários, só querem ir em lugares bacanas, levar a palavra em lugar bacana. Mas na hora que fala para ir para algum lugar onde há umas pessoas que necessitam, eles já não vão devido ao bairro, devido à localização. E Paulo estava tocando neste assunto na carta de Romanos. Ele agradecia a Deus pela obra que Deus havia colocado em suas mãos, pois ele estava conseguindo levar isso com mais
plasticidade. Por esse motivo, ele gostava de comentar. Por esse motivo, ele gostava de falar. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão aqui, no versículo 29, que ele diz assim: a plenitude da bênção de Cristo. O ministério de Paulo era acompanhado da plenitude de bênção, poder, graça e presença de Cristo. Sempre quando Paulo ministrava, essa bênção era transmitida a outros crentes. Nós, que servimos ao nosso Senhor e à Igreja de Cristo, devemos buscar a mesma plenitude em nossos ministérios. O que é essa plenitude que Paulo está citando aqui? São as benfeitorias que ele faz sem o pensamento de obter nada em troca, sem pensar em interesses de coisas do mundo. E Paulo estava fazendo tudo o que ele fazia hoje, devido ao processo que ele viveu anteriormente, porque antes as pessoas falavam para Paulo: Paulo, você vai perseguir fulano, ciclano e betano, você vai ganhar uma medalha de honra, você vai ganhar a chave da cidade, isso tudo no dia de hoje. Você vai fazer um ato heróico, porque nós não podemos fazer, mas você está fazendo. E Paulo, como ele compreendia muito bem essa questão, devido a todo o processo que ele passou, ele agora, fazendo para o lado de Jesus, ele estava contando também as coisas que ele estava fazendo. Mas não porque ele iria subir ao céu, e iria sentar do lado de Jesus, iria ficar próximo de Jesus, porque ele fez muita coisa boa. Agora eu já fiz. Esse é o pensamento de muita gente aqui, que recebe dons de Deus e acham que são melhores que os outros. Agora que eu estou aqui cantando, pregando, é só orar para uma pessoa, ela é curada. Então ele acha que aquilo para ele já está de bom tamanho. E ele é o bam, bam, bam. É chamado em todos os lugares porque Deus tem usado ele. Ele jejua muito, ele prega muito, ele canta muito. Já falei sobre essas questões em programas anteriores. Já fiz esse comentário do perigo que é de uma pessoa que recebe um dom ministerial se achar melhor do que os outros. E Paulo estava deixando bem claro nas cartas de Romanos que não era isso que ele tensionava para ele. Quando ele falava sobre as coisas que ele tinha feito, não era para se vangloriar. Era apenas para lembrar quem ele era e quem ele é agora. Para ver a diferença de uma situação para outra. O nosso programa de estudo está terminando. Mas antes, porém, eu quero te pedir para que você possa seguir as nossas redes sociais. Nos acompanhar aí em todas as nossas redes. Você pode fazer uma pergunta, você pode tirar uma dúvida. Está aparecendo aí para você a rede social de todos os apresentadores deste programa. O Jovel Almeida, um amigo, um irmão em Cristo, que tem me ajudado e tem me auxiliado aqui nas gravações desse programa. Bispo Sonito, Bispa Fabíola, que são as pessoas que Deus colocou no ministério onde hoje eu congrego e tem também apresentado este programa. Está aparecendo aí a minha rede social e da missionária Neuza, minha esposa. Você pode entrar em contato com a gente e tirar sua dúvida de alguma coisa, de fazer uma pergunta, de fazer um pedido de uma oração específica. E também você pode fazer uma visita para nós aqui no nosso ministério. O endereço está aparecendo aí. A nossa igreja aqui é a Igreja Missionária Gratidão. Ela fica aqui em Colombo, no Paraná, na rua Lago Bacaxiri, número 18. Aqui é a nossa sede. Se você mora em Curitiba, região metropolitana, e quiser nos fazer uma visita, venha. Temos culto aqui dia de terça, às 20 horas. Quinta, às 20 horas. Os sábados são os cultos de departamento. E no domingo, nós temos aqui o culto da família, que começa às 19 horas. Para quem vem de carro, cerca de 25 minutos de Curitiba aqui. Temos os ônibus, que o terminal do Guaraituba é aqui pertinho.
demora um pouco mais. Mas venha nos fazer uma visita. Também lhe peço que você possa nos ajudar financeiramente com essa obra. Nos auxilie, nos ajude. Precisamos de todas as doações possíveis para continuar alcançando mais vidas e mais almas que estão aí fora. Está aparecendo para você, a produção está colocando aí, disponibilizando o nosso CNPJ da igreja. E desse ladinho aqui, ó, o QR Code. É só você pegar seu celular, fazer uma pequena impressão aí com o setor óptico do seu celular, que já vai direto para a nossa conta bancária aí, uma doação que você possa nos ajudar. Qualquer valor. Nós servimos marmitex, ajudamos famílias aqui. E qualquer valor que você puder depositar, irá estar nos auxiliando. Precisamos atingir mais pessoas. Precisamos atingir mais almas. E dependemos de você para que este programa continue no ar. Nos ajude. Eu quero fazer uma oração por você neste momento, não onde você estiver. Não sei o que você está passando, não sei o seu nome, não sei por onde você tem andado, mas há um Deus lá no céu que vê tudo. Pois nós sempre dizemos aqui, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele está vendo tudo o que você está passando. Se você puder fechar seus olhos, se você puder dobrar seus joelhos, vamos agora neste momento orar. Soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez nos encontramos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, para Te agradecer por tudo, ó Deus, que Tu tem feito em nossas vidas. Nos preocupamos diariamente, Senhor, por todas as coisas que têm acontecido. Nos preocupamos, ó Pai, diariamente com pessoas que vemos que não têm forças para dobrar seu joelho, para orar, para ler a Sua palavra, pois muitos, quando pegam Sua Bíblia, têm sono. Por isso eu clamo neste momento, ó Pai. Visita cada casa, cada lar que esteja, Senhor, vendo este programa de estudo bíblico. Abençoa, ó Deus, essas famílias, essas pessoas, curando e libertando de todo mal. Também lhe peço, ó Pai, por aqueles que têm nos auxiliado, que têm nos ajudado, pessoas, ó Pai, que têm se prepostos a manter este programa no ar. Desde, ó Deus, dos proprietários dessas televisivas, àqueles que são funcionários e têm cuidado diariamente para que essa transmissão chegue no mais longe país, cidade e local. Pessoas que estão em presídio, pessoas que estão enfermas, vai tratando de cada um deles, ó Pai, dando a eles a condição de estar fazendo a sua obra no futuro próximo, porque santo Tu és. Amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.